Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, pessoal. Sextou no quinto ano, né? Então, vamos iniciar o capítulo 6, a nossa aula de português, tá? Culturas singulares em um Brasil plural. Bem interessante, né? O nosso país é um país tão diversificado e em cada lugar tem a sua cultura própria, a sua contribuição, né? Na cultura do nosso país, da nossa vida, as culturas e tradições, né? Então, o Brasil é um país plural. A nossa cultura é muito rica e diversificada graças a diferentes povos que aqui se encontraram e se misturaram. Muitas comunidades ainda preservam costumes e tradições que herdaram de seus antepassados, na dança, na música, na alimentação, nas histórias ou no artesanato. Então, vamos passar para a página 60, que diz assim: como vivem os índios hoje? Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses chegaram aqui e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocá e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. Então, por toda parte, página 61. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam em regiões de florestas, em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região Norte, na região Centro-Oeste, além de Nordeste e do Sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas, que vivem por aqui há 500 anos, há mais de 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuar exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupas em uma aldeia, conta. Então, a mistureba. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem português. Mas isso não quer dizer que os índios tenham abandonado suas tradições com os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar duas culturas sem se tornar menos índios por causa disso. Página 62. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar ervas e plantas no tratamento de moléstias. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes, mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades. Agora que você conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus, São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros que mantêm suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que as pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com os índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e a ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? Então, a gente tem aqui na 62
2 perguntas de interpretação oral, a gente vai passar para 63, na interpretação escrita. Então, escreva um trecho que apresenta as características, escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, nessas terras os índios vivem em aldeias e em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, vou mostrar aqui para vocês, aproximar um pouquinho. Deixa eu dar para dar um zoom aqui. Ó. Certo? Então, 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresentam 3 intertítulos, por parte mistureba nas cidades. Então, qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Os intertítulos organizam as informações orientando melhor a leitura. B. Relacione cada intertítulo a seguir ao conteúdo representado nele. Então, por toda parte, 1, mistureba, 2, 3, nas cidades. Então, 2, trata da troca cultural entre índios e sociedade não indígena. Então, é mistureba. Explica que os índios também vivem nas grandes cidades, nas cidades. Aborda onde vivem os índios atualmente, nas mais diversas regiões do país, então, por toda parte. 1. Então, a sequência é 2, 3, 1. 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. Então, A. De quem é essa fala? Do antropólogo João Pacheco de Oliveira. B. Que pontuação é empregada para sinalizá-la? As aspas. Estudamos aspas, hein? Então, 64. Quarta questão. Com que objetivo o repórter utilizou a fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. No caso, é para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto. 5. Releia o trecho a seguir. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento, as famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então, A. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Aldeias, terras ou índios? Índios. Certo? B. O emprego do pronome eles, no contexto acima, permite o quê? Permite o quê? Evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente. Então, fica, geralmente, os índios. Não, geralmente, eles mesmos, eles, os índios. Certo? Então, A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral, e apresentar falas ou depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos representados. Na página 65, a gente tem aqui, gente, povos indígenas isolados e de recente contato. Então, vocês vão ler esse texto e cidadania no dia a dia, a mudança da vida dos indígenas, e vão responder no caderno essas 2 questõezinhas que estão aqui. Tem a item B baseado nesse textinho aqui, tá? Vocês vão ler e vão responder esses 2 itens, tá bom, meus amores? Daqui a pouco a gente volta com a aula de artes, tá certo?